Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal. Bom, vou começar com umas mensagens. O Gabriel mandou uma mensagem para mim, bem apontado isso, mestre. Eu tinha feito um post dizendo que só os minoritários defendem os minoritários. E ele disse: minhas ações e do restante da minha família já estão na XP Investimentos, com assessoria do filho do Luiz Barsi, assim como você havia orientado para fazermos parte daquele grupo de minoritários da UI. Agora estou fazendo esse comunicado para o pessoal da minha faculdade de economia, pois tem muito pequeno investidor que tem UI em carteira. Seguimos juntos, mestre. Ele está falando de um post que eu fiz, repostando, na verdade, um link disponibilizado pelo nosso Tripa Seca, falando sobre um movimento feito pelos minoritários da UI. Então, a gente procura aqui sempre estar divulgando essas iniciativas, né? A gente acredita muito nesse engajamento, a gente defende isso aqui no nosso canal. O André também me mandou uma mensagem que ele encaminhou para a assessoria do ministro das Comunicações, uma notícia falando sobre a necessidade de caixa que a Oi está tendo e fez um pedido de urgência à Justiça para a liberação de um financiamento emergencial. Aí ele mandou o print da matéria e disse: se vocês estão a par dessa situação, podem verificar isso. A Anatel e o TCU são órgãos do governo federal e ligados ao governo federal. E caso essa questão da liberação, da venda das torres, né, questão da arbitragem também, se isso não for solucionado, vai gerar problemas cada vez maiores para a empresa e isso vai desaguar no colo do governo, né? E aí o assessor do ministro respondeu a ele, disse que ia procurar se inteirar do assunto. Ele me mandou uma mensagem dizendo: consegui um contato com o assessor do ministro de Telecomunicações, Juscelino Filho, vamos ver se acontece algo, disse que vai analisar, conforme conversas acima. Valeu, André, obrigado por compartilhar, parabéns pela iniciativa. Já imaginou se cerca aí de 1,5 milhão de investidores da Oi fizessem isso todos os dias? Que coisa maravilhosa! Seria muito bom, né? Se todos os dias os CPFs fizessem esse tipo de atitude de engajamento. Infelizmente, o acionista da Oi é muito fraquinho das ideias, muito fraquinho de capacidade de articulação, por isso é presa fácil para os especuladores. Bom, a diretora-gerente do FMI alertou para os riscos à estabilidade financeira no momento atual, e que isso, segundo ela, aumentaram os riscos, e ela pede a todos os bancos centrais muita vigilância. Kristalina Georgieva diz que existem incertezas na economia mundial que permanecem excepcionalmente altas. Excepcionalmente altas. A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional, FMI, Kristalina Georgieva, alertou no domingo que os riscos à estabilidade financeira aumentaram, entendeu? Riscos à estabilidade financeira aumentaram. Aumentaram por conta de quê, Clóvis? Por conta da alta dos juros. Ou a gente entende isso, ou a gente vai assinar atestado de burrice, entendeu? Ou a gente entende isso, assina o atestado de burrice, que não está entendendo o que está acontecendo na macroeconomia mundial, né? Os alertas estão sendo dados. Não é por Clóvis, não, gente. É por muita gente. Então, ou reprograma o cérebro para entender isso, ou não vai conseguir entender por que o Brasil precisa aumentar os juros, entendeu? Então, a diretora-geral alertou no domingo que passou que os riscos da estabilidade financeira aumentaram e que é necessária uma vigilância contínua após a recente turbulência do setor bancário. Embora, no entender dela, as ações tomadas pelas economias avançadas tenham acalmado o estresse do mercado. Mais ou menos. Vamos olhar o que vai acontecer essa semana na Alemanha.
Em um momento de níveis de endividamento mais altos, disse ela, a rápida transição de um período prolongado de taxa de juros baixas para taxas muito mais altas, que são necessárias para o combate à inflação, inevitavelmente gera tensões e vulnerabilidades, como evidenciado pelos eventos recentes no setor bancário em algumas economias avançadas, disse ela. E este é o cerne da questão, este é o cerne do problema. Se nós não estivermos atentos a isso, nós vamos ver sérios problemas acontecendo nos Estados Unidos, na Europa e no Brasil. Entendeu? A inflação precisa ser combatida, óbvio, mas há limite para a alta dos juros. Há limite. Como assim, Clóvis? O limite não é baixar a inflação? Os juros não são suficientes para resolver os problemas originários da inflação. A inflação não é uma inflação por conta de demanda, de compras, de consumo. A inflação, ela decorre de problemas gravíssimos causados nas cadeias de produção e de suprimento global em 2020 por conta dos lockdowns da pandemia e em 2022 por conta do fechamento do Porto de Xangai por 45 dias. Estes são os grandes responsáveis pela alta da inflação no mundo. Na Europa, somou-se a isso problemas na cadeia de energia por conta da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Pronto, é isso. Ou entende isso, ou assina o atestado de burrice. Ou entende isso, ou assina o atestado de burrice. Abre a cabecinha para entender. Bom, e isso nos diz o quê? Que os juros são limitados para continuar aumentando, para continuar segurando essa inflação, para trazer rapidamente para a meta. O efeito dos juros são limitados, porque não vão resolver os problemas das cadeias de produção no mundo e não vai resolver o problema do conflito Rússia e Ucrânia. Entendido isso, a gente consegue dar um passo à frente, entender que os juros foram importantes subir, sim. Acredito que nos Estados Unidos talvez já chegou ao limite. Na Europa, talvez esteja chegando no limite. No Brasil, segurou por 5 meses consecutivos no topo de 13,75. Subir mais os juros seria uma insanidade, seria um atestado de loucura subir mais os juros de 13,75. Já poderia reduzir? Já. Faltou inteligência ao Banco Central. Já poderia ter dado um corte de 0,50. E em maio, cortar mais 0,50 e dar uma segurada. Então, traria a taxa de juros para 12,75. Isso arruinaria a contenção da inflação? De forma alguma. De forma alguma. Estamos falando, na média, numa inflação de 5,7 versus uma taxa de juros de 13,7. Ah, mas tem grupos, setores que estão tendo inflação de 8%, 10%. Sim, mas eu vou olhar sempre a média. E provavelmente os setores mais tensionados decorrem de problemas estruturais. E você não vai resolver os problemas estruturais subindo a taxa de juros. Este é o meu entendimento. E espero que tenha sido claro. Muita gente não está entendendo. Desculpa, eu estou tentando essa semana clarear ao máximo, mas muita gente não está entendendo, e eu acredito que esse não entendimento é por conta de viés político. Aí é burrice ao quadrado. Olha, o Credit Suisse, disse a ministra da Suíça, não duraria nem mais um dia se não houvesse um acordo para salvá-lo. Palavras da ministra da Suíça. O governo suíço foi obrigado a intervir para salvar o Credit Suisse, já que o banco não teria sobrevivido a mais um dia de negociação em meio a uma crise de confiança dos investidores. Declaração da ministra das Finanças da Suíça, Karin Keller-Sutter. O Credit Suisse não teria sobrevivido à segunda-feira, disse Keller-Sutter, em entrevista ao jornal de Zurique, NZZ. Sem uma solução, as transações de pagamento com a Credit Suisse na Suíça teriam sido significativamente interrompidas e possivelmente até colapsadas. Entenderam? O cenário mudou.
O cenário mudou, ok? O cenário mudou. Ou entendemos isso, ou fica difícil. É preciso ter espírito de abertura, flexibilidade intelectual, adaptabilidade a novos contextos. A vida é dinâmica e requer isso. Ficar parado é coisa de poste. Olha, o Ann Landers, a Ann Landers, ela é uma escritora americana, e ela disse: normalmente as oportunidades estão disfarçadas de muito trabalho duro. É por isso que a maioria das pessoas não as reconhecem. Que coisa maravilhosa, né? Porque a maioria das pessoas querem a bolachinha quebrada, não é? Querem a bolachinha quebrada e não conseguem reconhecer as oportunidades. É triste, mas é a verdade, viu? É triste, mas é a verdade. Olha, a Ferrari sofreu um cyberataque que expôs o nome e os e-mails dos seus clientes. Esse é o novo mundo, né? Da cibersegurança virou uma coisa importante. A Ferrari informou que foi atingida por um ataque de ransomware que expôs informações de clientes da montadora italiana de carros esportivos. Certos dados relacionados aos nossos clientes foram expostos, incluindo nomes, endereços de e-mail, endereços residenciais, números de telefones, disse o CEO da empresa, Benedetto Vigna, no dia 20 de março, em uma mensagem aos clientes que foi vista pela Bloomberg. Então tá aí, este assunto é agenda do dia, né? Cibersegurança. Olha, uma reflexão sobre o setor aéreo e, de novo, né, uma reflexão sobre essa questão da inflação para mostrar que definitivamente tem coisas que você não vai conseguir controlar com a alta de juros. Esta aqui é mais uma prova cabal do que eu estou dizendo. Saiu na Bloomberg. Aviso para as férias, isso no hemisfério norte. Voar não será mais como costumava ser antes da pandemia. Voar não continuará a ser como antes da pandemia. O colunista da Bloomberg, Chris Bryan, que cobre as indústrias aéreas na Europa, ele também já foi repórter do Financial Times, disse o seguinte: apesar do aumento da demanda após 2 anos de pandemia, companhias aéreas como a Lufthansa não planejam colocar mais aviões no céu, algo que sua carteira certamente vai lamentar no próximo verão. As reservas antecipadas para as opções de primeira classe e classe executiva da Lufthansa também estão bem acima dos números pré-Covid. Mas uma escassez na capacidade também ajuda a aumentar as tarifas, principalmente nas viagens de longa duração. Entenderam isso? As empresas aéreas foram as mais afetadas pela pandemia. O que é que eles estão preocupados em baixar preço? Não, gente. Vai continuar mantendo passagens caras. Por quê? Porque eles precisam pagar o ano de 2020, que suas aeronaves ficaram praticamente 6 meses sem voar. Praticamente 6 meses sem voar. E, além disso, as que voavam, depois disso, voavam praticamente vazias. Quem paga este custo, cara pálida? Quem paga este custo? Muitas empresas aéreas quebraram. Muitas empresas aéreas quebraram. Para não quebrar, as empresas estão focadas em aumentar caixa. E essa é uma estratégia. Menos voos, menos possibilidades para os passageiros. Se você tem uma oferta menor, o que é que acontece? Do que a procura, sobe o preço. É isso. Lei do mercado. O Clayton me mandou uma mensagem, ele é acionista da Oi, e os acionistas estão aí na rede, né, nas redes sociais, nos grupos, criando um movimento para questionar essa diluição das ações da Oi, certo? A chamada que ele me mandou é: Oi BR, diga não a tamanha diluição, venha guerrear conosco. Somos um grupo de minoritários, de pessoas físicas que estão indignados com a recente proposta de diluição. Temos outras ideias e queremos ouvir as suas, mas o foco nesse momento é batalharmos juntos em prol de conseguir mudanças nessa proposta. O tempo está curto e contra nós. Então ele está aí,
chamando os acionistas para que se mobilizem nessa luta contra a diluição. Acho que é uma causa boa, né? Ele diz assim: com 1% do capital votante, conseguimos convocar uma assembleia, ler a nossa proposta e dar visibilidade à causa contra a diluição. Cada 1% a menos de diluição importa. A ideia é trazer os minoritários à mesa de negociação com os credores, conseguindo um acordo melhor para nós, dentro do que é realista esperar. Tem um grupo no Telegram, caso queira dar uma olhada, ele deixou o link. Eu dei início a essa iniciativa, chamei o Felipe Vieira, de uma carta recente enviada à Oi para o RI, que nós também divulgamos, para me ajudar nessa empreitada. Então, tem essa iniciativa do Felipe Vieira, tem essa iniciativa do Clayton e uma também do Tripa Seca. Então, temos que dar voz, temos que dar espaço para tudo isso, né? Porque eu acho que é importante. É importante. O André também me mandou uma mensagem. Bom dia, Clóvis, tudo bem? Eu estou num grupo de WhatsApp com outros investidores de Oi. Tivemos a ideia de tentar fazer uma live juntando você, o GL, o Luiz Barci Neto e mais algumas pessoas, para estar se juntando e fazer um grande movimento para os acionistas ter um foco de tentar uma reunião com o Rodrigo Abreu para esclarecer fatos que não estão claros. Olha, o que eu disse ao André foi o seguinte, que eu estou à disposição para qualquer dessas iniciativas, entendeu? Não tem nenhum problema, estamos aqui para contribuir, esse sempre foi o nosso foco, contribuir. Mais um exemplo de que o ministro Roberto Campos Neto, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, não vai conseguir baixar a inflação com taxas de juros alta. Não adianta. Subir mais ainda a taxa de juros é uma estupidez que precisa ser internada num sanatório, urgentemente. Manter essa taxa de juros nesse patamar é uma burrice sem tamanho do Banco Central. Olha, nós estamos retomando a vida normal depois de 3 anos de pandemia, né? Estamos retomando a vida normal. Voltamos à temporada de cruzeiros, quem me acompanha sabe disso, eu venho falando sobre isso, né? Eu moro aqui, vejo o fluxo de cruzeiros da varanda do meu apartamento todos os dias, né? Ainda continua a temporada de cruzeiros. Ficou 2 anos sem ter, 2 anos e meio sem ter nenhum fluxo de cruzeiros no litoral brasileiro. Tudo isso é movimento de economia, são coisas novas acontecendo. Agora estamos de novo com outro episódio que mostra essa retomada, que são os grandes festivais, né? E aí saiu uma matéria na Bloomberg dizendo: ingresso para festivais de música sobe até 91% acima da inflação desde 2013. E aí eles dizem o seguinte: a volta dos shows e festivais de música após a pandemia ganha força em 2023, com a realização de uma série de grandes eventos no Brasil. Esse ano, temos aí na agenda o Lollapalooza, que aconteceu agora recentemente, vai ter o The Town, organizado pelo pessoal do Rock in Rio, que terá a primeira edição em setembro de 2023 em São Paulo. Tem também, no segundo semestre, o Rock in Rio, no Rio de Janeiro, né? O consumidor brasileiro que quiser ir a um desses eventos terá de preparar o bolso. Enquanto o show de um artista ou banda pode ter preços que começam em R$100 a depender do artista, do local e do tipo de ingresso, a entrada em um festival como o Lollapalooza chegou a custar até R$3.600, quase 3 vezes o salário mínimo atual de R$1.300. Bom, não tem por que querer comparar o salário mínimo com o show, né? Os públicos são distintos, não é uma métrica que faça sentido ao meu ver. Mas, de toda sorte, o que está mostrando isso? A indústria de shows também parou. E o que é que querem as empresas e os artistas? Ganhar o tempo perdido. Como é que eles vão fazer isso? Aumentando o preço. Aí o Campos Neto vai conseguir reduzir o preço com alta de juros? Não, Campos Neto, acorda para a vida, meu filho. Vai para o show, vai se distrair, mas baixa a taxa de juros. Deixa de ser cabeçudo. Já está na hora, querido, de baixar a taxa de juros. Já passou da hora, entendeu? Já passou da hora. Essa é a verdade dos fatos, né? Ou veremos danos cada vez
aparecerem aqui na economia brasileira. Um dos gurus da Faria Lima critica a meta da inflação, diz que é muito baixa. Esse também é um dos problemas que pode ser resolvido pelo conselho, né, que trata deste assunto, que é formado pelo Haddad, a Simone Tebet e o Campos Neto, mexer nas metas da inflação. Segundo ele, o governo Bolsonaro, por meio do seu ministro da Economia, Paulo Guedes, errou ao estabelecer uma meta de inflação tão baixa. Recusar-se a discutir uma meta mais realista beira o ridículo, disse ele, e só obriga os agentes econômicos a conviverem com uma taxa real de juros muito alta, incluindo o investimento e, por tabela, o crescimento inibindo o investimento e, por tabela, o crescimento do Brasil. Por isso é preciso romper com este dogma de que a meta da inflação de 3% é inalterável. Também não há motivo para alarmismo de que, ao elevar a meta, ela se transforme num piso e a inflação saia do controle, disse ele. Continuando, ele comentou: o arcabouço fiscal deve servir, não pode servir, tampouco o arcabouço fiscal deve servir de desculpa para evitar esse debate, que, ao fim e ao cabo, conduziria a uma política monetária mais flexível. Se o mercado estivesse realmente preocupado com o descontrole das contas públicas e uma possível inadimplência do novo governo, estaria comprando dólar e fazendo o câmbio disparar. Se você pensa que as declarações foram dadas por alguém do governo Lula, se enganou. Essas declarações foram dadas por Rogério Xavier, um dos fundadores da SPX Capital e considerado um dos maiores gurus da Faria Lima. Ok? Então tá aí, mais um investidor, mais uma pessoa de peso do cenário macroeconômico brasileiro, que entende o cenário macroeconômico brasileiro, dizendo que os juros precisam baixar. Alô, Roberto Campos Neto, acorda para a vida, meu filho! Jeffrey Sachs, que foi conselheiro de Bill Clinton na área econômica, diz: Brasil é punido por juros altíssimos. O momento não é para isso. Esse nível de juros, defendeu o professor da Universidade de Colômbia, é um dos impedimentos ao investimento público, porque os recursos públicos seguem para os pagamentos de juros. Mais uma pessoa de relevância falando contra isso. Acorda para a vida, Campos Neto! Põe o pé no chão, menino! É isso. Ou a gente entende isso, ou a gente vai ficar preso nessa armadilha. Quem perde, perde a população, perde as empresas, perdem os governos, porque a dívida vai crescer, o crédito vai escassear, a dívida das empresas vai crescer, a dívida das famílias vai crescer, a gente vai entrar numa recessão, essa recessão pode ser grave, pode haver uma quebradeira de muitas empresas, recuperação judicial, falência. Olha, o abacaxi pode ser muito maior do que apenas a inflação. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima. Tchau!